Ezequiel capítulo 37, versículo 1, nos fala: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Essa é uma das passagens mais famosas da Bíblia. Então, aqui nesse texto nos fala que Ezequiel ele estava cheio do Espírito Santo, né? E aqui o Espírito Santo leva ele para um lugar que, aparentemente, assim, a gente não imaginaria que Deus nos levaria. Se você coloca uma hipótese dessa, né? O fulano de tal está cheio do Espírito Santo, então você imagina que essa pessoa ela vai ser conduzida para os verdes pastos, para as árvores frondosas, para junto aos ribeiros de águas vivas e cristalinas. Não, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê algumas coisas que parecem ser desconexas, mas na realidade não são desconexas. Aqui Ezequiel, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo pega ele e leva ele para onde? Para o cemitério. E não é um cemitério qualquer. É um cemitério que tinha muitos, inumerosos. Ele não conseguia ver o final, de onde terminava os ossos desse cemitério. Amém? E é bem verdade que esse cemitério era tudo uma experiência, era uma experiência real que ele estava vivendo, mas metafísica, não era algo, era algo espiritual. Deus levou ele em espírito a esse determinado cemitério. E quando a gente olha a palavra de Deus, a gente pode perceber que esse não é o único caso de pessoas que tiveram experiências maravilhosas e foram conduzidas para lugares que aparentemente Deus não iria nos levar quando nós estivéssemos cheios do Espírito Santo. Você quer ver uma coisa? Vou mostrar para você uma passagem que está no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu quem? O Espírito de Deus, descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então, o que ele viu? Ele viu o Espírito Santo. E depois ele escutou a voz do Pai. E a gente pode formar, num dos poucos lugares da Bíblia, a Trindade. Em poucos lugares a gente pode perceber a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui a gente vê um cenário perfeito. Então, o que você pensa? Vai vir coisa perfeita na frente. E aí, quando começa o capítulo 4, depois desse episódio, no versículo 1, diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Assim como Ezequiel, que ele estava cheio da presença do Espírito Santo, e Deus levou ele para um cemitério. Agora, Jesus, com a presença do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, com a voz do Pai dizendo: esse é meu Filho amado, agora ele é conduzido para onde? Para o deserto. E com detalhe, com a companhia de Satanás, para ser tentado pelo diabo. Amém? Então, muitas vezes a gente não consegue imaginar os caminhos de Deus, que às vezes é incompreendível. E você fica assim: eu estou buscando a Deus, eu estou orando a Deus, eu estou cheio da presença do Espírito Santo, mas as coisas não estão acontecendo da forma que eu quero, eu que entendo que Deus queira. Me entenda uma coisa: se você pede amor, Deus vai dar situações de guerra para você. Deus vai dar situações de hater, de pessoas que te odeiam. Para quê? Para que seja potencializado dentro de você o amor. Se você quer paz, vai vir situações de guerra para você. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, certamente Deus vai te levar para um lugar deserto, vazio. Para quê? Para que você tenha mais sede, mais vontade de buscar a presença do Espírito Santo. Então, muitas vezes acontecem coisas desse tipo. E quando a gente olha a situação de Ezequiel, que é o texto que nós estamos lendo, Ezequiel capítulo 37, nós podemos perceber que existe um contexto. E qual o contexto? O contexto é que existe uma nação, e essa nação ela estava exilada. Do Ezequiel, que era um profeta de Judá, porém estava morando numa terra que não era dele, juntamente com todo o povo, estava triste, todo mundo ali sem esperança, todo mundo assim chateado, até mesmo com Deus. Talvez essa seja a situação que você se encontra hoje. Talvez você esteja há muito tempo já numa situação extremamente ruim,
Então, o povo estava assim, e Deus então pega uma pessoa desse povo, que é Ezequiel, o profeta, e fala assim, vou dar uma experiência para ele, porque Deus tinha algo para aquele povo. E ele então pegou Ezequiel, levou, transportou ele para esse vale, o vale dos ossos secos, e veja bem o versículo 2, o que diz. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Então, aqui a gente pode entender que era enorme o número de ossos nesse vale. Esse é o detalhe, ou seja, o Senhor nos leva à quantidade, era muita gente envolvida, e se temos dificuldade de resolver problemas com poucas pessoas, que dirá um problema com muitas, milhares de pessoas que estavam envolvidas aqui. E o segundo ponto que a gente observa aqui é que os ossos estavam sequíssimos, nos levando a entender que há muito tempo aqueles ossos estavam ali. Isso significa que aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam vazias, desconexas, e era muita gente desconexa, e com um grande problema, era muito tempo que envolvia, o nível de complexidade era muito mais intenso, era muito maior. Então, a gente pode perceber, dentro da palavra de Deus, que muitas pessoas, elas passam pela prova do tempo. E quando nós passamos pela prova do tempo, queridos, a pior dificuldade que a gente pode passar é a prova do tempo. Por quê? Porque quando você está orando, você está clamando a Deus por uma solução de um problema que está em evidência na sua vida ou na sua família, seja lá onde for, você ora a Deus e algumas vezes Deus fala assim, não. E quando Deus fala não, o que você faz? Você desencana daquilo. Você sai fora daquilo. Deus já falou não, você estava muito esperançoso que Deus falasse sim, mas Deus falou não, então você sai fora. Você sofre por um tempo, mas pouco tempo depois você esquece daquilo e parte para outra. Quando Deus fala sim, ótimo, Deus falou sim, então vamos junto. Agora, quando Deus fala espera, quando Deus fala assim, olha, espera, passe pela prova do tempo. Fique, e olha que o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. A Bíblia nos fala que 1000 anos para nós são como um dia para Deus. Então, passar pela prova do tempo não é fácil. E algumas pessoas ficam anos e anos passando por essa prova do tempo. Quando a gente olha, por exemplo, para José, o José do Egito, que teve um sonho lindo, maravilhoso. E é bom você ter sonhos lindos, maravilhosos. E só que, logo depois que ele teve um sonho lindo, maravilhoso, dizendo nesse sonho que a família iria se encurvar diante dele, que ele iria ser uma pessoa de sucesso na vida, logo depois desse sonho, ele foi parar no fundo de uma cisterna, que na verdade era um banheiro químico no meio de um deserto, e o que acontece é que ali ele iria ser morto. O irmão mais velho dele falou assim, vamos fazer o seguinte, não vamos matar ele não, vamos vender ele. Os amalequitas estavam passando, ele foi vendido como escravo. Logo depois de um sonho que ele teve, ele da cisterna, da humilhação, ele foi vendido como escravo, outra humilhação, e logo depois ele ficou muitos anos ali, depois foi preso, outra humilhação, e assim, de humilhação em humilhação, ele foi passando na prova do tempo. E depois de muitos anos, acontece que Deus resolve olhar para ele. Ele passa em todas essas provas. Deus então tira ele do estágio de prisioneiro e coloca ele como primeiro-ministro da maior nação daquela época, que era o Egito. E 22 anos depois, aquele sonho dele haveria de se cumprir. Ele passou por uma prova muito grande, mas o Pai não se esqueceu dele. O Pai não se esquece de você. O que eu quero te dizer é que a gente pode pegar muitos exemplos bíblicos de pessoas que passaram por provas incríveis, como, por exemplo, Davi, que quando Samuel entrou na casa dele e ungiu, derramou o chifre cheio de azeite e ungiu ele como rei sobre a nação de Israel, e ele naturalmente pensou que aquilo poderia ser rápido, mas isso demorou 13 anos para começar a cumprir aquele propósito, e depois mais 7 anos, totalizando 20 anos, para ele então reinar sobre toda a nação de Israel. Ele passou por uma prova terrível. Quando a gente olha na Bíblia para o Novo Testamento, outro dia eu falei aqui sobre isso, sobre um homem que tinha 38 anos, que estava ali esperando um milagre, ali no tanque de Batseba, de Betesda, desculpa. O que acontece é que logo depois de 38 anos, Jesus vai
e faz uma pergunta para esse homem, se ele de fato queria receber a cura. Então, querido, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha aqui para Ezequiel, o versículo 3, nós vamos perceber algo interessante. E veja bem o que diz aqui, olha. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano, Senhor, só tu sabes. Então, o povo estava exilado ali, todo mundo triste, escravizado num país que não era deles, a nação de Judá, e aí, triste, Ezequiel, o profeta, que amava a Deus, que tinha sonhos com o templo de Deus, agora ele vai para aquele cemitério. E quando ele chega naquele cemitério ali, acontece que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o soberano, faz uma pergunta para ele. E a pergunta é: Ezequiel, você acredita que eu posso fazer esses ossos reviverem? O que você acha, Ezequiel? E aí, evidentemente, eu já dei a resposta aqui, eu já falei sobre o porquê que Deus muitas vezes pergunta para as pessoas aquilo que é óbvio, porque Deus quer ver o nível de expectativa que eu e você temos. É preciso nós entendermos que Deus, Ele quer fazer milagres, Ele quer fazer muitos milagres na minha vida, na sua vida, nessa igreja, mas Ele quer ver o nível de expectativa que nós temos. Então, muito embora fosse óbvio ali, ele perguntou para Ezequiel, e eu leio aqui novamente, ele diz assim: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E aí Ezequiel responde: ó soberano, Senhor, só tu o sabes. Evidente que quando ele chama Deus de soberano, ele falou assim: o senhor tem o controle de todas as coisas. Quando ele chama Deus de Senhor, ele fala: tu és o dono. A palavra Senhor significa dono. E ele falou assim: tu sabes. Em outras palavras, Ezequiel falou assim: olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso sim. Essa foi a expectativa que Deus viu na vida de Ezequiel, uma boa expectativa. Deus, Ele quer fazer muitas coisas, querido, nas nossas vidas, mas Ele precisa de analisar as nossas expectativas, como eu falei aqui no domingo passado, ou retrasado, não me lembro, sobre esse homem que tinha 38 anos, que estava ali, e Deus ainda pergunta para ele, como eu falei aqui de Bartimeu, o cego, que estava ali, gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus pergunta para ele o que ele queria que fosse feito. Então, irmãos, eu quero dar aqui um exemplo do que aconteceu comigo, alguns anos atrás, mais especificamente no ano de 2006. Toda a minha vida, eu nunca fui uma pessoa próspera financeiramente. Nunca liguei muito para dinheiro também. Essa é a verdade. No momento que eu estava talvez mais próspero, Deus falou: sai desse salão e vai trabalhar para mim. E eu saí do salão onde eu ganhava, eu cheguei a ganhar, na minha época, como eu já comentei aqui, alguns salários mínimos. Evidentemente que o salário talvez fosse menor, não sei que comparativo, mas era mais de 10 salários mínimos na época de prosperidade, na época das vacas gordas. E eu me lembro, então, que eu saí desse salão em obediência ao Senhor, vim trabalhar para, se desse, ganhar menos de um salário mínimo. Se desse, menos de um salário mínimo. Isso é comprovado pela minha esposa, é comprovado por os mais antigos, como a pastora Nina, a Vera e alguns outros mais antigos que estão aqui. E eu tinha uma vontade. Eu morava de aluguel e a minha vontade era comprar uma casa. Mas eu tinha um discurso formado na minha vida. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição e por isso eu não crio expectativas. Se você tem um discurso para qualquer área da sua vida dessa forma, eu estou aqui hoje para desconstruir esse discurso que você tem. Que muitas vezes é bonito, é poético, mas é algo que vem das profundezas do inferno para a sua vida. Eu quero desconstruir esse discurso.
que muitas vezes ele se constrói dentro da sua mente e te impede de construir algo para Deus, de conquistar algo para a sua vida que vai ser para a glória de Deus. E eu, com esse discurso formatado, alguma coisa acontece. Deus, Ele quer me dar uma casa. Eu não gosto muito de falar de coisas materiais, mas é só para ilustrar aqui o que é criar expectativa, a importância de criar expectativas. Então, o que acontece comigo é que eu começo a ficar incomodado, e eu e minha esposa começamos a ficar incomodados, muito embora não tivéssemos dinheiro. Por quê? Porque nós, como eu falei com vocês, eu tinha saído do meu trabalho, e eu estava ali agora pela fé, e aí eu falei assim, agora que não tem jeito mesmo. Como que a igreja vai me dar uma casa? Como que Deus vai me dar uma casa? Mas, de alguma maneira, isso começou a ser desconstruído, e eu e a minha esposa falamos assim, olha, nós sentimos que Deus quer nos dar uma casa, um imóvel, alguma coisa assim. E nós, então, começamos a pensar nisso, e começamos a discutir, e começamos a falar, talvez seria interessante um lote. E pensamos bem, olhamos alguns e falamos, não vai ser bom isso. Nós precisamos comprar uma casa pronta já. Eu me lembro que eu fui na Caixa Econômica ali da Pedro II, e eu estava começando a usar óculos nessa época, tinha me esquecido óculos, e ali tinha um painel onde tinha uma lista de imóveis que era leiloado. Eu me lembro que eu estava no corredor, esse painel estava no corredor, eu de repente comecei olhar aquela lista, e eu me afastava, porque eu não conseguia enxergar de perto, e tinha gente passando, toda hora eu fazia isso, até que eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou pegar os 3 primeiros nomes aqui, pronto. Aí peguei os 3 primeiros imóveis ali, você vê como é que são as coisas de Deus. Peguei os 3 primeiros imóveis, sendo que o primeiro imóvel que eu haveria de visitar, eu peguei os endereços, né? E eu falei assim, mano, eu peguei 3 imóveis ali. E o primeiro era no Nova Cachoeirinha. E o Nova Cachoeirinha, na minha concepção, era do outro lado do Antônio Carlos. Eu fui parar lá, mas aí eu descobri que o endereço do imóvel era do lado de cá, o que, teoricamente, nós conhecemos como Ermelinda, né? E ali eu descobri que o imóvel que estava lá é um imóvel relativamente barato, porque tinha um homem lá que tinha 2 anos, que todas as pessoas que iam lá, ele espantava aquelas pessoas, e ele falava que não tinha jeito, que as pessoas iam perder e que não adiantava comprar. E o que nós fizemos? Nós ficamos só nesse, achamos interessante, o vizinho nos mostrou o imóvel, a Simone gostou da região, eu gostei também, e ali nós olhamos e percebemos que Deus estava no negócio. Simone fez uma prova e Deus falou assim, pode comprar que eu estou nisso. Aí o detalhe é, como a gente iria comprar? Nós fomos na Caixa, negociamos, né? E tudo veio a favor. A Simone tinha um fundo de garantia, nós demos um fundo de garantia da Simone. Nós precisávamos de um determinado dinheiro, já contei essa história, se você já ouviu essa história, tenha paciência aí comigo, né? Nós estávamos na Caixa, eu havia esquecido algo na minha casa, eu falei assim, olha, me espera aí que a gente estava em negociação, me espera que eu vou lá pegar um documento na minha casa, eu morava aqui na rua Pedro Lessa, e quando eu cheguei aqui na rua Pedro Lessa, tinha um carro, uma caminhonete bonita, uma caminhonete, era um amigo meu que estava me esperando, e ele, então, encontrei com ele, ele falou assim, ô Éder, tem um tempão que eu estou te esperando aqui, você estava onde? Eu falei, não, estou resolvendo uns negócios ali na Caixa e tal. Ele falou, não, é porque eu estou com uma oferta aqui para te abençoar. Aí ele pegou, me deu a oferta, e quando eu fui olhar a oferta, era R$2.000, naquela época, 2006, o que era o valor necessário que nós precisávamos para olhar toda a documentação do imóvel. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, que 2.000 representou, porque hoje, para você olhar a documentação do imóvel, é cerca de 12% do valor do imóvel. Se considerarmos 10% de um imóvel de R$400 mil, nós estamos falando aí de R$40 mil. É o que mais ou menos representou esse valor de oferta. É algo extremamente incomum uma pessoa te dá uma oferta que representa em torno de R$40 mil, a não ser que Deus esteja nesse negócio. Por que eu estou contando você essa história? Eu estou contando essa história para você entender o que significa criar expectativas. Quando você cria expectativas, Deus move
os céus, mas Ele move a terra em seu favor, porque você criou expectativa. Então, eu criei expectativa, Simone criou expectativa, Deus nos deu uma casa, que nós pagamos essa casa em 2 anos. Em 2 anos nós quitamos esse imóvel, é o imóvel que nós moramos lá hoje. Então, o que eu quero te dizer, querido, que Israel, voltando aqui para o texto, Israel, eles estavam com um discurso formado, construído dentro da mente deles. Deus esqueceu da gente. E quando você está com um discurso desse, não tem como Deus agir em seu favor. É preciso, primeiro, você desconstruir o discurso para que Deus possa agir em seu favor. Foi exatamente isso que Deus tinha que fazer ali com aquelas pessoas. Analisa para você ver aqui o versículo 4. Então, ele me disse, profetize, Deus falou com Ezequiel, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão pó, aqui está errado na minha versão aqui, e vocês terão vida, amém? Então, veja bem, querido, logo depois que Deus percebeu que Ezequiel, na verdade, Deus trouxe uma palavra de conhecimento ali para a vida do profeta Ezequiel. E a palavra do conhecimento, ela tem essa finalidade. É despertar você. É criar dentro de você expectativa. Não é? Então, depois que ele criou essa expectativa, aí Deus falou com ele, agora você vai fazer uma coisa, você vai profetizar a esses ossos secos. E você vai profetizar a esses ossos secos para que eles tenham vida. E assim, essa é a ordem. Primeiro, você cria expectativa, depois você fala. E este não é o único texto bíblico que nós percebemos que existe expectativa, e existe profecia, e existe palavra. Quando nós olhamos aqui para o Gênesis, nós podemos perceber, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Preste atenção nesse versículo. No princípio, não é? Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus sobre a face das águas. Agora, deixa eu te convidar a entrar dentro da origem, do Gênesis. Deus criou a terra, uma terra sem forma, vazia e em trevas. Não existia nada de atraente aqui. Mas o Espírito de Deus se movia sobre esse nada aparente e nada atraente. Então, você começa a analisar o que efetivamente o Espírito estava fazendo ali. O Espírito de Deus, ele estava criando expectativas, o Espírito de Deus estava elaborando como que ele haveria de fazer as coisas acontecerem. E essa forma que era, essa terra que era sem forma e vazia, ser uma terra que tivesse água, que tivesse répteis, que tivesse árvores, que tivesse o ser humano. Então, antes de tudo, o Espírito de Deus estava ali. Ele estava simplesmente com expectativa. O que é criar expectativa? Você olhar, você observar, você interiorizar, você acreditar, você sonhar, você idealizar. É isso que o Espírito estava fazendo. E depois que ele idealizou, nós podemos perceber a companhia do Pai, a companhia do Filho e do próprio Espírito. E tudo houve através de quê? Através da palavra profética. Através da palavra. O que era invisível se tornou visível através da ministração da palavra. E ele disse, haja e ouve. Haja e ouve. Haja e ouve. Haja. Façamos o homem. E foi feito o homem. Tudo foi feito através da palavra. Então, são duas coisas importantes que eu gostaria que você entendesse. Deus, ele quer nos dar muitas coisas. Mas é necessário que você contribua, desconstrua
tudo aquilo que o diabo construiu na sua mente. Mude a sua mentalidade. E depois que você mudar a sua mentalidade, você joga a sua palavra. Você fala. Não basta você simplesmente mudar a mentalidade. É necessário que você fale. Nós podemos observar aqui em Gênesis também, algo que acontece em Gênesis capítulo 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você, a sua descendência, para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Presta atenção. O cenário era ruim. Abrão, o pai da fé, ele tinha acabado agora de se desvincular de Ló, o seu sobrinho, não é? Então, o que acontece é que não foi só Ló que desvinculou dele, foi todos os pastores e todos os familiares desses pastores, e era um grande número de pessoas que abandonou Abraão. Abraão, ao meu modo de ver, ele tinha uma promessa de Deus, mas ele estava triste. E logo depois que o seu sobrinho saiu, o que aconteceu? Deus, olhando para ele, falou assim, olha, eu vou trazer uma palavra de conhecimento para ele. Eu vou trazer uma palavra. Porque ele perdeu a expectativa. E quando nós perdemos a expectativa, o diabo encontra espaço. Quando você para de sonhar, quando você para de acreditar, o diabo começa a acreditar que ele vai ter sucesso sobre sua vida. Então, ele começou a cair. E quando ele começa a cair, Deus fala com ele assim, olha, Abrão, não era Abraão ainda, era Abrão, e ele fala assim, olha, você vai andar, você vai olhar para lá, você vai olhar para lá, você vai olhar para lá, e você vai olhar para lá. E a terra que você enxergar, a terra que você criar expectativa, essa terra eu vou te dar. Mas não basta isso. Depois que você olhar para onde você está, você vai fazer isso em toda a terra. Em toda a terra. Você vai lá, você percorre toda a terra, você olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Cria expectativa. E eu vou te dar uma descendência tão numerosa que você não vai conseguir contar. Em outras palavras, Deus está falando com você nessa noite. Olha, enxergue, crie expectativa, que eu tenho muito para fazer. Mas eu preciso que você me ajude. Deus falando com você. Me ajude, crie expectativa. Depois que você criar expectativa, você fale, você profetize, você declare. É por isso que eu estou declarando que nós vamos comprar um imóvel para essa igreja em breve. Por quê? Porque eu criei expectativa, a igreja cria expectativa e nós vamos comprar, não tem como. Satanás perdeu, nós vamos comprar um imóvel para essa igreja, nós vamos construir uma igreja linda, maravilhosa, confortável, e vai vir muita gente para essa igreja, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Então, eu quero te dizer, querido, olha para você ver Filipenses capítulo 2, versículo 13, eu preciso que você memorize esse versículo. Filipenses, diga comigo, Filipenses 2, 13. Diga para o teu irmão que está do seu lado, não esqueça desse versículo jamais. Repete para ele agora, fala para ele. Você que está na internet, não se esqueça desse versículo jamais. Diz aqui, olha, pois Deus é quem efetua. O que significa efetuar? Aumentar. Mais. Deus é que acrescenta. Deus efetua em vocês o querer. Deus, ele acrescenta dentro da sua vida um desejo, um querer. Deus, ele precisa te abençoar. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer algo por você, mas você não quer, você não deseja, você perdeu a perspectiva, você não está achando, você não acredita mais em Deus. Então Deus, ele primeiro precisa fazer o quê? Acrescentar dentro de você um desejo. Um desejo para que você queira novamente. É Deus quem efetua em você o querer. É Deus quem coloca um desejo dentro de você.
E depois que Deus faz isso, olha para você ver o que Deus faz, né? O querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, depois que ele coloca o querer, ele realiza o que ele tem para realizar. É Deus quem efetua o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Não é você simplesmente que quer. Não é, eu vou ser o cara mais rico do mundo. Não é isso. Deus, ele vai colocar um desejo. Deus, ele vai colocar a boa vontade dele dentro de você. Aquilo que ele quer. Deus vai colocar dentro de você. Deus colocou dentro do nosso coração que nós vamos ter uma igreja ampla, uma igreja cheia de gente, uma igreja povoada, uma igreja que vai ser luz para essas pessoas, para iluminar essa igreja. Amém? Esse bairro. É Deus que vai fazer. É Deus que colocou esse querer dentro de nós. E é Ele que vai realizar. E eu estou profetizando isso, eu estou declarando isso. Eu não sei quantos anos vai demorar, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu não sei quanto tempo, aliás. Eu não estou aqui falando de anos, porque isso pode demorar semanas, isso pode demorar meses. Deus vai fazer. Deus vai abençoar casamentos. Deus vai restaurar vidas. Deus vai curar feridas. Deus vai transformar pessoas. Deus coloca dentro de você uma vontade. Deus coloca dentro de você um querer, e Ele vai realizar esse querer, segundo a boa vontade dEle, mas é necessário que nós venhamos ajudá-lo, é necessário que você profetize, é necessário que você declare, como Ele declarou lá no Gênesis, haja e ouve, segundo a declaração dEle, é como Deus mandou que Ezequiel declarasse, profetiza, e os ossos haverão de serem reconstruídos, é assim que Deus faz. Então, querido, eu quero te dizer, olha para você ver, o versículo 7 de Ezequiel, capítulo 37. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Então ele profetizou, então ele declarou. Não basta nós simplesmente ficarmos no âmbito dos sentimentos e das expectativas interiores, nós precisamos externar essa expectativa. E como que nós externamos essa expectativa? Verbalizando, falando, pronunciando, declarando. Olha aqui, eu quero te mostrar uma chave, um outro versículo que também é importante você anotar. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, que diz assim, está escrito, crie, por isso, eu quero que você repita comigo, está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então não basta crer, eu preciso falar, eu preciso declarar isso. Ao contrário do que dizem por aí, que quando você tem um sonho, você não pode falar para ninguém. Isso é mentira, isso é Satanás. Isso é Satanás. Você precisa declarar isso, você precisa falar para que o inferno saiba, para que as pessoas saibam, para que Deus saiba das suas expectativas. Nós precisamos falar desde que nós tenhamos convicção. Se você tem convicção, você fala com coragem. Foi isso que Deus exigiu que Bartimeu fizesse, que ele falasse, eu quero ver. Foi isso que Jesus exigiu que aquele paralítico do tanque de Betesda fizesse, que ele falasse, eu quero andar. Então Deus, Ele precisa que nós venhamos falar. Deus queria que Ezequiel falasse. Provérbios capítulo 18, versículo 21 nos fala, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21. Então a língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. E nós vamos comer do fruto que essa língua proferir. Se você contata com pessoas que só sabem reclamar da vida, você pode saber que esse é o fruto dos lábios dela, que ela está comendo. A vida dela passa a ser uma miséria. Por quê? Porque é só doença. Você chega para a pessoa, como é que você está? Não, eu estou mal, eu estou péssimo, eu estou com uma enfermidade assim, eu estou com uma gripe assim, eu estou com isso, com aquilo. Nós precisamos entender como que a gente deve falar, porque Satanás está ouvindo tudo que a gente está falando. Então, se você quiser comer desse fruto
da doença, então você fala toda vez, a minha dor, a minha doença, o meu problema no coração. Agora, se você não quiser desse fruto, quando você tiver algum sintoma, você fala assim, o sintoma que está em mim, mas que em nome de Jesus já saiu, pelo poder da fé, eu estou declarando isso, cura, eu estou declarando libertação, eu estou declarando restauração familiar, eu estou declarando provisão, eu estou declarando bênçãos na minha vida. É assim que nós temos que agir. Não é ficar agora usando os nossos lábios para atrair a morte, porque conforme Salomão, um dos homens mais sábios da época, falou, o poder da vida e o poder da morte está nos nossos lábios. Então o que você está saindo? O que você está profetizando? Vida ou morte? Então, querido, quando a gente olha o versículo 11 aqui, desse texto de Ezequiel, capítulo 37, nos fala, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, quem? A nação de Israel, proferindo morte. Estavam exilados, estavam lá no exílio, sendo humilhados, trabalhando para os outros, e reclamando. Nessa situação que eles estavam, jamais eles poderiam sair dessa situação por eles. Foi preciso Deus levantar um profeta para profetizar, para enxergar, para criar expectativa, porque Deus queria libertar aquele povo, mas Deus não podia libertar aquele povo, porque aquele povo não tinha expectativa. Então Deus levanta o profeta e fala assim, cria expectativa, eu te dou palavras de conhecimento, eu te dou uma experiência aqui, profetiza vida. Na verdade ele estava profetizando vida para aqueles ossos, mas na verdade esses ossos significavam a nação de Israel. Ele estava profetizando restauração na mentalidade daquelas pessoas de Israel. E aqui ele diz assim, olha, eles dizem, a nação de Israel, nossos ossos se secaram, e nossa esperança se foi, fomos exterminados. Esse era o discurso de morte que aquelas pessoas traziam nos seus lábios. Nós não temos esperança, nós somos consumidos, nós vamos morrer aqui nessa terra. Nós vamos morrer, não existe liberdade mais, nós não cremos mais que nós haveremos de voltar para a nossa nação. Tem muitos pais assim, tem muitas pessoas assim, eu não creio na restauração do meu casamento, não creio na restauração da minha vida, eu não creio dessa forma. Eu tive muitos sonhos, mas eu vou morrer, eu vou embora sem esses sonhos se realizarem. Mas eu estou desconstruindo, em nome de Jesus, esse discurso de extermínio, esse discurso de morte, que muitas vezes você traz na sua vida, esse discurso que atrai doenças, que atrai maldade, que atrai coisas ruins, que atrai maldições. Eu estou desconstruindo isso na sua vida em nome de Jesus, porque Deus, Ele procura em nós muitos motivos para nos abençoar, mas Ele quer de nós expectativas, Ele quer de nós que nós proferimos palavras que tragam vazão de vida para que nós possamos comer desse fruto. Então, aqui eles tinham esse discurso, né? Veja bem, eles se sentiam fracassados, eles se sentiam sem esperanças e eles falavam negativamente. Os nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi. Fomos exterminados. E diz aqui, querido, no versículo 12, por isso, profetize, Deus falando com Ezequiel, ali no cemitério, no maior cemitério que o mundo já percebeu em uma visão. Profetize, diga-lhes, assim diz o soberano, parafraseando o próprio Ezequiel, que chamou ele de soberano. Tu és soberano, Senhor. Aí o próprio Deus, ele fala assim, então diz que o soberano Senhor, não é? Aqui olha, profetiza, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Então, querido, eu estou aqui para te dizer isso. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você pode dizer isso, mas não fica só pensando, eu quero que você diga, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Diga isso para o teu irmão que está do seu lado, fala bem alto para ele, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Nós vamos declarar mais uma vez a palavra de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37 nos fala assim: pois nada é impossível para Deus. Diga comigo: pois nada é impossível para Deus. Aponta o dedo para esse irmão que está aí do seu lado, essa irmã, e fala: nada é impossível para Deus. Querido, nós estamos diante do Deus das causas impossíveis. O que pode ser impossível para você, para mim, para nós, não é impossível para Deus. Deus faz coisas incríveis. É só nós criarmos expectativas, termos uma palavra de Deus e profetizarmos, e Deus haverá de nos dar. Deus pode fazer coisas tão incríveis que as pessoas vão olhar para você e falar assim: não, mas não pode ser. É você, aquela pessoa que não tinha expectativa, um zero à esquerda. É você que estava com o seu casamento dessa forma e você está dessa maneira hoje. Sim. Deus é o Deus de ontem, de hoje e sempre. Não existe impossíveis para Deus. É isso que Deus me manda falar aqui no Dia dos Pais para você, pai. Para todos vocês que estão aqui, mas principalmente para você, pai. Não existe impossível para você. E diz aqui o versículo 22, eu estou indo para o final. Aqui, olha: eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles. E eles nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Então, a segunda palavra profética, a primeira era que Deus iria trazer vida novamente. Em outras palavras, Deus iria libertar aquele povo que estava cativo durante muitos anos. E a segunda era: eu tenho o poder de unir aquilo que Satanás dividiu. Antigamente era reino do norte e reino do sul. E Deus fala aqui: olha, nunca mais vai se ouvir falar em reino do norte e reino do sul. E você pode perceber que depois do exílio nunca mais se falou do reino do norte, do reino do sul. E essa profecia, ela haverá de se cumprir na íntegra no dia do juízo. No dia em que Deus arrebatar a sua igreja. No dia que Deus nos levar para a glória, onde haverá somente um rei. Amém? Eu quero te convidar a se levantar neste momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero ler aqui um último texto para você, querido, que está no livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 3. Eu quero te dizer hoje que eu tenho uma convicção plena. Talvez poucas vezes na minha vida eu senti uma convicção tão plena de algo tão poderoso que Deus haverá de fazer. E se você quiser, querido, as bênçãos estão passando aqui, olha, mas tem duas opções: os anjos podem subir com essa bênção, ou você então fala assim: não, essas bênçãos não vão subir não, elas vão ficar aqui no meu coração. Em nome de Jesus, pega para você. Deus tem coisa para te dar, mas é necessário que você crie essas expectativas, é necessário que você fale, porque olha para você ver o que diz aqui em Tiago capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 6, quero que você leia junto comigo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, leia, colocada entre os membros do nosso corpo, contamine a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Satanás, ele bloqueia. Ele constrói pensamentos, o inferno constrói pensamentos, e nós externamos pensamentos negativos. Eu sou um zero à esquerda, as coisas não vão acontecer na minha vida, as coisas não vão acontecer no meu ministério, essa igreja está fadada ao fracasso, essa célula está fadada ao fracasso, a minha família está fadada ao fracasso. O inferno, diz aqui esse texto, que ele contamina a mente das pessoas, e essas pessoas externizam isso, essa língua, esse pequeno órgão, esse pequeno leme, que move um tão grande navio, que coloca em chama toda uma selva,
Então o que eu quero te dizer, querido, que eu estou aqui hoje para profetizar vida sobre a sua vida. Eu estou te dizendo aqui que você é nação eleita, é um povo escolhido por Deus, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que o Senhor é o seu pastor e que nada vai te faltar, que Deus é o Jeová Rafa, o Deus que cura, Deus é o Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa luz, Ele é a sua luz, é Ele que está sobre a sua vida, Ele não vai permitir que Satanás tenha êxito sobre você. Eu estou aqui para declarar isso. Em nome de Jesus, levante uma das suas mãos, por favor. E nós, em nome de Jesus, estamos aqui para declarar isso. Aleluia, Pai. Nós cremos, Pai, nas promessas do Senhor sobre nós. Eu estou aqui, Pai, ministrando todas essas palavras diante da tua igreja, Pai. E se porventura, Pai, tem alguém aqui que foi inflamado pelo inferno, está com pensamentos do mal, meu Deus, nós estamos aqui nessa noite para desconstruir esse pensamento, essas setas malignas que dizem que essa pessoa está fadada à morte, ao autoextermínio, que está fadada a tantas coisas negativas. Nós estamos declarando que essas mentiras de Satanás na vida dessa pessoa agora é pelo poder da palavra, que elas saiam e sejam livres, sejam libertos, sejam sarados de todas as maldições. E se porventura tem alguém aqui nessa noite que está aqui com alguma enfermidade, em nome de Jesus, se você que está aí na internet, em nome de Jesus, está com alguma doença, eu estou declarando pelo poder da palavra, seja curado pelo poder do nome de Jesus. Nós estamos profetizando em nome de Jesus que esse trauma, essa fobia, esse pânico, ele saia da sua vida. Nós estamos declarando em nome de Jesus. Eu estou declarando aqui para todos vocês que vocês são prósperos. Em nome de Jesus, eu estou declarando aqui, se há desarmonia no seu lar, eu estou repreendendo agora pelo poder do nome de Jesus. Espírito do divórcio, saia dessa casa agora. Espírito da contenda, da maledicência, da intriga e de toda a artimanha do inferno, sai!